Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Além das Paredes. Estou muito feliz, né? Mais um momento aqui juntos e a intenção aqui é a gente passar o máximo de informação para que você que está aí, que nos segue, que assiste, tenha toda a oportunidade de entender como funciona esse mundo imobiliário. Eu fico muito feliz por estar aqui para fazer mais um episódio. Estamos aqui nos Estúdios Club com o Rodrigo. Aqui é a minha casa, já quero agradecer. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Guimarães, sou advogada, já atuo nesse mundo imobiliário há alguns anos, no mundo extrajudicial, e já te peço para me seguir aí no @advlucianaguimarães, também no YouTube, né, para que você consiga ver esse episódio na íntegra. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre imóveis de leilão, como você pode investir, né, nesse mercado, né, que as pessoas às vezes têm um pouquinho de medo, de receio de comprar, de investir. E nós queremos bater esse papo hoje. E nada mais, nada menos, como uma amiga que eu conheci num seminário que fizemos em São Paulo, de mulheres no mercado, né, imobiliário. E ela está aqui comigo hoje, Márcia Silveira. Seja muito bem-vinda. Quero te agradecer desde já por receber meu convite, por atender, por estar aqui. Muito obrigada. A honra é toda minha. A doutora Luciana, ela é uma advogada focada aí no mercado imobiliário, que tem ajudado muitos corretores. Verdade. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço o convite. E todas as pessoas que tiverem dúvidas de imóveis de leilão, tenho medo de comprar, não sei como é que funciona, os corretores não sei vender. Hoje é o dia de tirar esse medo. E assim, vai ser um papo bem incrível, porque a gente já vem conversando sobre isso, né? E eu quero que você se sinta bem à vontade. O Além das Paredes é um momento para que a pessoa que é leiga, para advogado, para corretores de imóveis, eles entendam como funciona. E assim, esse é o nosso espaço. Esse é o espaço que a gente fala para as pessoas entenderem como funciona e tira esse receio. Então, hoje nós vamos falar sobre como investir, né, nesse imóvel de leilão, nesse mercado, para que você venha entender aí, tirar esse medo de comprar um imóvel com desconto, enfim, e conseguir vender, morar, né, tudo isso você consegue fazer dentro dessa oportunidade de uma compra mais em conta. Mas me fala um pouquinho, quem é a Márcia, de onde surgiu, né, essa paixão, porque você é apaixonada por essa parte de imóveis, da Caixa, né, de financiamento. Como que surgiu essa trajetória? Fala um pouquinho. Realmente, eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Eu gosto de todas as vertentes do mercado imobiliário. E o que acontece? Em 2005, mais ou menos, eu já trabalhava com financiamentos da Caixa. Então, eu tenho 20 anos que eu trabalho com financiamentos da Caixa. Quando não existia ainda correspondente, quando não existia ainda Minha Casa Minha Vida, na época que era difícil, eu já fazia processo de financiamento nas agências, Muito né? legal. Então, montava o processinho, levava e acompanhava aquilo na agência. E aí, por volta de 2005, 2006, mais ou menos, um gerente, um parceiro meu, que me atendia na época, ele falou assim: Márcia, você tem o Cresce, não tem? E na época eu estava tirando o Cresce, porque nessa época a gente fazia, o técnico de transações imobiliárias era presencial. Então, assim, eu participei de todas as aulas, eu fiz 11 provas, tudo bonitinho. Eu fiz estágio na época na Gildo Bonifim, então foi tudo, era um processo longo, não é tão rápido como hoje, né, que você faz tudo online e tal. E aí ele falou: você não quer trabalhar com os imóveis da Caixa? Eu falei: mas como assim? Ele falou: tem pouquíssimos corretores, as pessoas não conhecem muito, mas de repente é uma boa, vou te indicar um amigo meu de lá e você vai lá ver. E aí eu fui. Na época, o Sindimóveis, o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio, tinha um convênio com a Caixa para a venda desses imóveis. E aí eu conheci lá o pessoal do convênio, tinha nessa época também treinamentos. Então era muito bom, porque a gente tinha treinamentos presenciais. Óbvio que no comecinho eu também fiquei, cara,
Como que eu vou vender um imóvel com a pessoa dentro, gente? E aí também aquela dor no coração. Cara, eu vou tirar uma família de dentro de uma casa. Então é bom falar porque eu sei que esse tipo de pensamento é o que as pessoas pensam. E se a pessoa não sair? Então essas são as argumentações. Sim, que nós vamos tratar dos imóveis de leilão da Caixa. E eu também fiquei. Só que aí eu estava tão empolgada, eu tinha tirado o CRES, eu estava mergulhando no mercado imobiliário. Eu falei, não, eu vou ficar participando dos treinamentos. No momento que eu me vender isso, eu estarei pronta para vender. E aí fiquei participando dos treinamentos, tentando tirar proveito de cada experiência dos colegas. Realmente eram pouquíssimos corretores, pouquíssimos mesmo. Mas nessa época, a Caixa fazia os feirões da Caixa no Rio Centro. Porque como não tinha ainda o Minha Casa e Minha Vida nessa época, então os feirões da Caixa no Rio Centro eram imóveis de leilão da Caixa. Era o carro-chefe do feirão. E dava muita gente. A Caixa colocava lá, acho que uns 100 guichês de atendimento. As filas saíam para fora do Rio Centro. Era coisa assim, surreal. A Caixa fazia umas revistinhas que ali tinha todos os imóveis, né? Que estavam disponíveis naquele momento. Então a pessoa já ia para a fila, já levava aquela revistinha, já ia olhando os imóveis ali, né? Disponível. E aí, eu doida para ir, né? Poxa, feirão da Caixa, eu lá, crachá da Caixa, tal, tudo que eu queria. Mas tinha uma regra que só podia ir para o feirão quem já tivesse vendido. E eu ainda não tinha vendido. Estava ainda nessa, deixa eu ver aqui. E aí eu pedi, na época o Zaldo, que até hoje é meu amigo, ele comanda essa parte dos imóveis de leilão, na época ele dava os treinamentos e tal. E aí eu falei, Zaldo, eu queria muito ir. Ele falou assim, Márcia, como você não vendeu ainda, você vai, e quando chegar lá, você fica com o corretor, né, do ladinho lá, olha como é que e tal. E aí, depois, quando você fechar a venda, mais pra frente, no outro, você vai e vende, vai só pra você, né, ver como é que é. Falei, beleza. Fui, sentei lá do ladinho já cheguei com aquele encantamento, né, caixa, mas era um stand, assim, lindo, era uma coisa linda, você chegava, era tudo caixa, então, assim, era um ambiente, era um ambiente que eu cheguei e falei, gente, eu quero isso pra mim. Então, assim, cheguei lá cedinho e saí 10 horas da noite, ainda tinha uma fila enorme, eu saí porque eu morava longe, o pessoal ainda ficou lá atendendo. E aí, o que acontece? Sentei lá do ladinho do corretor, ele atendeu uma venda, tinha filas gigantescas esperando atendimento. Eu vi ele atendendo e tal, depois eu sentei e fiquei assim quietinha. Aí tinha uma pessoa lá que cuidava da fila, né? O Carlos, que também é meu amigo. E aí ele olhou de lá e eu olhei assim com aquele olhar comprido. Aí levantei o dedo assim. Aí ele, o próximo, lá na mesa 4. E aí a cliente sentou, eu falei, cara, e agora? E agora? Mas Deus abençoou que eram pessoas que já conheciam um pouco. Então, assim, ela chegou, não, já sei como é que funciona e tal. Eu olhei aqui na revistinha, eu gostei do imóvel tal, queria ver com você, como é que fica e tal. Então, ela já que meio que deu metade do atendimento, né, ali, e acabou me ajudando, porque, tipo assim, né, e aí eu fiquei mais tranquila, né, de não precisar explicar tantos detalhes. E eu fechei a minha primeira venda no Feirão da Caixa. E aí eu comecei a entender, nesses treinamentos a gente aprendia a abordar o cliente, aprendia a entender quem é que ocupa esses imóveis. E aí depois eu não larguei mais. Então, na época eu não comprei logo de imediato, mas depois eu comecei a comprar também e vender esses imóveis. E aí, quando você descobre como que funciona, né, que você entende que você se vende, aí fica mais fácil você vender. Então, assim, eu me vendi. Hoje, por exemplo, a casa que eu moro é imóveis de leilão da Caixa, comprei da Caixa, e compro e vendo. Então, assim, é uma coisa que um conhecimento que eu adquiri para mim, tanto que eu comprei a ideia e até hoje eu faço. Então, eu sou apaixonada por esse mercado. Sim, inclusive, além dela ser corretora, como ela já falou aqui, né, de imóveis, você é empresária no ramo imobiliário, você é correspondente especializada para os imóveis da Caixa Econômica, né, da Caixa ali, e ela viraliza. Nas redes sociais, ela coloca um vídeo. E, assim, isso é importante a gente falar, por quê? Depois até você deixa aí a sua arroba aí da rede social. Por quê? Porque são dicas
diárias, assim, que você dá e que as pessoas tiram ali as suas dúvidas, né? E às vezes acha que é um bicho de sete cabeças você pegar um imóvel que está ali em leilão, ou então financiar, você acha que é um absurdo e não é. Às vezes você está lá, dá a dica e é isso. Então, assim, antes da gente começar o conteúdo, deixa aí sua rede social, porque ela viraliza mesmo. Vamos lá. O meu Instagram é @marcia_silveira10. Instagram. E o TikTok, é onde tudo acontece, @marcia.silveira1. Pode seguir, porque as dicas são realmente diárias, ela sempre está falando ali. E quem sabe tira a sua dúvida para fazer a sua compra aí com segurança, com tranquilidade, e sabendo que você pode sim comprar um imóvel desse jeito, né? Ali na Caixa, o que ela disponibiliza. Bom, então vamos começar nosso conteúdo. A gente sabe que quando a gente compra, né, um imóvel de qualquer pessoa e que a Caixa ela vai fazer ali o financiamento, a gente tem um contrato, né, um instrumento particular ali de venda e compra com financiamento, com a garantia da alienação fiduciária. E aí a gente começa a entender que existem cláusulas e que às vezes a gente que está ali não tem uma assessoria, a gente não sabe nem o que está nas cláusulas ali certinho, que a Lei 9.514 vai reger, a gente não sabe muito bem como funciona. E aí, quando a gente pega esse financiamento e fica inadimplente, que aí surge toda essa questão. Então, eu queria que você me falasse, com a sua experiência dentro da Caixa, quando esse contrato tem uma inadimplência, como que se torna essa origem desse imóvel para leilão? Então, assim, eu quero que você fale como correspondente, como especialista nisso, na área, não como a lei trata, mas assim, como que é retomado esse imóvel? A partir da inadimplência, como que ele dá origem ali à Caixa Econômica, como que funciona? E só para comentar o que você falou inicialmente, eu tenho duas empresas, eu tenho a Itabens, que é especializada em vendas de imóveis da Caixa, e Minha Casa Minha Vida. E tenho a Easy Assessoria, que é correspondente bancária da Caixa. Então, vamos lá. O contrato da Caixa, em primeiro lugar, ele tem força de escritura, né? Sim. Então, você registra ele no cartório como se fosse a escritura do imóvel, né? Ele tem a força de escritura. Que isso, desculpa até te cortar, é uma dúvida. Que depois o cliente até fala assim, mas e agora? Quando que vem a escritura? E, na verdade, tem força de escritura pública, é registrável, você só consegue a liberação do valor com o registro, e isso é muito fundamental falar aqui, para a pessoa entender que depois dali, um termo de quitação, você registra tudo certo. Isso. Mas vai lá. E aí tem gente que fala assim, não, o imóvel é do banco. Não, o imóvel não é do banco, o imóvel é seu, vai aparecer lá, proprietária, Márcia Silveira, que comprou na data tal, aí depois, né, depois da verbação da compra e venda, dizendo que eu comprei o imóvel, aí vem a informação da alienação fiduciária, que é a parte do financiamento. Então, o imóvel é seu, porém, ele tem uma alienação ao banco. O que acontece? Esses contratos eles são regidos pela Lei 9.514, de 97. O que é essa lei? Que rege os contratos de alienação fiduciária. Sim. Anterior a essa lei, era a época da hipoteca. Então, realmente, era difícil desocupar esses imóveis. Então, realmente, tem pessoas que vão ter histórias. Que eu sei uma vez que aconteceu isso, realmente tinha esse problema. Então, essa lei ela vai facilitar. A gente está falando aqui de leilões extrajudiciais. Sim. Que são os leilões extrajudiciais? São os leilões de banco. Então, quando a pessoa... Que não vai precisar, efetivamente, da justiça ali, nesse caso, para entrar com leilão em si. Isso. Porque você não precisa... não é necessário que haja uma ação para retomar esse imóvel. Sim. Né? Isso acontece... O contrato, ele já dá esse poder. Então, o que acontece? Contratualmente, são 30 dias de inadimplência. O cliente ele já pode ser notificado. E aí, essa notificação dá 15 dias para ele quitar o débito. Esse é o prazo contratual. Márcia, então se eu ficar 30 dias atrasado na Caixa, vão retomar meu imóvel. Pode, né? Tá ali no contrato. Porém, na prática, não acontece assim. Eu até costumo dizer, gente, a Caixa é uma mãe. Porque eu vejo no dia a dia tantas negociações, sabe, que são feitas
Eu já ajudei clientes a negociar, tipo, 12 parcelas em atraso, e a Caixa vai lá e negocia, não, paga uma, incorpora o restante no saldo devedor e tal. Então, a perda do imóvel, ela não é uma coisa automática. A pessoa não fica pensando, eu vou atrasar 3, eu vou perder o imóvel. Não. Na prática, o banco, ele fica muito tempo tentando, fica um tempo ainda na agência, né, tentando reaver aquilo dali, tentando fazer uma negociação. Tem FGTS, pega aqui, vamos quitar as parcelas, vamos resolver, existem várias formas que a agência pode oferecer de opções para o cliente quitar esse débito. E aí, depois que sai da agência, ainda vai para o departamento jurídico, que ainda fica também um tempo tentando ainda resolver isso. Então, isso não é da noite para o dia. A pessoa, por exemplo, se foi um problema de perda de emprego, se foi algum problema assim, inesperado que pode acontecer com qualquer pessoa, ela pode, por exemplo, vender esse imóvel. Ela pode vender esse imóvel, não estou conseguindo pagar, vou vender, eu tenho o que eu já paguei, né, de volta, e tenho a valorização desse imóvel, porque o imóvel valoriza, né? E aí ele sai do imóvel, porém, está quitado lá o financiamento, porque ele vendeu, e também sai com um dinheirinho para resolver alguma situação. Só que não, as pessoas ficam protelando aquilo e tal. E o que acontece? É por uma falta de conhecimento mesmo, né? De que você pode pegar um imóvel financiado, fazer a venda. Aí pode ser uma venda à vista, eu chegar e quitar todo o financiamento, já passo para o meu nome por escritura pública, sem problema nenhum, junto com o boleto ali da quitação. Ou eu posso também ter, e deixar claro isso aqui, que se eu tenho uma análise de crédito, eu posso também fazer todo um financiamento daquele financiamento que a pessoa tá me passando imóvel, né? Muitas pessoas pensam que tem que quitar. Né? Eu tenho que quitar para poder vender, mas na verdade não. O Minha Casa Minha Vida, você tem, nos primeiros 5 anos, você pode vender o imóvel, sendo que, se você tiver ganhado subsídio lá na compra, se você ganhou subsídio, você tem que devolver a parte, o percentual, tipo... são 5 anos, né, a carência para você vender. E eu vendi com 4 anos. Então, vai pegar o subsídio que eu ganhei, divide por 5, eu tenho que devolver esse 1 que ficou faltando, que eu não cumpri o prazo. Isso é automático. Mas, às vezes, a pessoa ganha um pouco de subsídio, então, às vezes, até vale a pena. Depois de 5 anos, está liberado. E também, se o cliente não ganhou subsídio, também está liberado. Registrou o imóvel, você pode vender. Não tem problema. Mas como que funciona? A pessoa que vai comprar vai fazer também a aprovação do crédito. Aprovou o crédito, no dia que ele assina o contrato com a Caixa, esse contrato quita ele é automático, tá? Quita o seu financiamento automaticamente e o cliente passa a dever direto à Caixa, ter o débito lá quitado e pronto. Então, é uma coisa feita de forma bem rápida, prática, não precisa pegar termo de quitação, nada disso. Às vezes, até é melhor você fazer isso sem quitar, porque quando o cliente quita, aí ele tem que pegar o termo de quitação com o banco, ele tem que levar no RGI para averbar, então acaba perdendo tempo. Então, às vezes, até melhor, estando financiado, que o processo é bem rápido. Então, o que acontece? A pessoa tem esse prazo que ela pode tentar resolver isso da melhor forma, ou negociando com a Caixa, ou vendendo o imóvel, né, para não perder. E aí, depois que é notificado, que todas a formalidade, né? A formalidade, que todas as tentativas de negociações são esgotadas, aí o imóvel vai, a Caixa consolida, né? Consolida a propriedade, né? Registra lá em nome dela. Ela pode fazer isso sem precisar da autorização. Na ONU Reais ali vai aparecer. Vai aparecer lá, proprietário Caixa Econômica Federal e tal. Vai aparecer também as notificações, né? Porque a pessoa, ela é notificada. Então, tem que também estar no RGI que a pessoa foi notificada. E aí, depois que a Caixa consolida, aí o imóvel vai a leilão. Só que no primeiro e no segundo leilão, mesmo já estando em nome da Caixa, a dívida ela não é quitada. Então, o imóvel está em nome da Caixa, mas a dívida do cliente ela está em aberto lá na Caixa ainda. Por quê? Porque o cliente ele tem o direito de preferência. Sim, muito importante falar sobre isso. Ele tem o direito de preferência. Então, ele pode... ele vai receber a notificação do leilão. Vai acontecer amanhã. Então, ele pode ir lá, não, eu vou ficar com o imóvel. E ele pode fazer isso pelo valor da dívida, acrescentado lá do honorário do leiloeiro, né, que está trabalhando, do que a Caixa gastou para fazer o registro e tal. Ele pagando tudo isso, ele consegue reaver o imóvel pelo valor da dívida, né, e dessas custas. E aí, não aconteceu. Ele não fez...
também não teve proposta no primeiro leilão. O primeiro leilão, ele coloca o imóvel pelo valor da avaliação. Lá no contrato, quando você compra imóvel financiado, vem assim, valor de avaliação para leilão. Então, ali já vem o valor, Sim. que é a avaliação da Caixa. Então, geralmente, desatualiza, até porque às vezes tem imóvel que demora muito tempo e tal. Atualiza, então, o primeiro leilão é aquele valor cheio ali. Então, não teve proposta, não teve interessado, o devedor também não procurou o direito dele. Aí, logo, é marcado o segundo leilão, tipo 15 dias. Então, o que acontece? Ele tem até a data do segundo leilão para exercer esse direito de preferência. Por quê? Porque no segundo leilão, se for vendido, beleza, a venda vai quitar a dívida dele. Se não for vendido, nesse momento, a Caixa vai quitar a dívida dele. Então, aí, nesse momento que quitou... Aí ele não tem mais direito. ele não tem mais como reaver esse imóvel. Então, o que acontece? A pessoa tem um tempo bom ainda para ele correr atrás e tentar reaver esse imóvel. Muita gente não sabe disso. Mas o negócio bom acontece na venda direta. Porque depois que passaram por esses leilões, depois que a Caixa tentou vender primeiro pelo valor lá, né, da avaliação do imóvel e tal, não vendeu, aí baixa mais um pouco, vamos tentar por X. Só que aí depois, quando ela consolida a propriedade, quitou a dívida do imóvel, passa a incorporar o patrimônio da Caixa. Então, a visão agora é outra. Por quê? Se for vendido no primeiro ou no segundo leilão, como o valor está lá em cima... Então, a Caixa vai pegar esse dinheiro, né, da pessoa que comprou, vai quitar lá o débito do imóvel, vai pagar todas as despesas que a Caixa teve, leiloeiro e tal. E o que sobrar, se sobrar, devolve para o comprador. Isso. Então, na verdade, a gente tem aqui uma compra de um imóvel por um contrato particular, um instrumento particular com força de escritura pública, que, na verdade, ali você já tem o seu registro no seu nome, né? Pela alienação fiduciária, regido pela Lei 9.414, você tem ali também pactuando todos os prazos. Se ficar inadimplente, você é intimado, e aí tem todo esse processo até chegar a leilão, até chegar ao imóvel que a gente vai tratar aqui de um investimento. Então, você tem um instrumento particular de compra e venda, com financiamento, uma alienação fiduciária garantindo, pela Lei 9.415, ou 9.514, e aí você tem todo esse trâmite aí para poder fazer o imóvel. E aí, como a gente encontra, e aí como é que a gente faz para ter acesso a esses imóveis que passou por todo esse trâmite aí de retomada para ser arrematado, para ser, né, fazer todo o trâmite de um leilão? Como que a gente faz? Hoje eu olho assim, quero comprar um imóvel de leilão. Como é que seria isso? Esses imóveis, eles ficam disponíveis no site da Caixa. Às vezes as pessoas mandam assim, não estou encontrando. Então, você entrou lá no site da Caixa, no site oficial mesmo da Caixa, você vai procurar habitação, desce, lá embaixo vai estar assim, imóveis à venda. Então, não vai aparecer imóveis Caixa, nem imóveis de leilão, nem imóvel retomado, imóveis à venda. Então, entende-se que os imóveis da Caixa que estão à venda. Então, você entra ali, e aí você vai colocar o teu estado, porque ali tem, né, do Brasil todo. Você coloca o teu estado, coloca o município que você quer e vai visualizar todos os imóveis. Hoje está muito bom, porque hoje você tem disponibilizado ali foto, porque até um tempinho atrás não tinha foto. E também o RGI do imóvel fica ali também disponível. Também é uma coisa assim que ajudou demais, porque lá atrás não tinha. Então, quando a pessoa falava, gostei desse imóvel, a gente tinha que pagar e tirar a certidão para olhar. Então, só que o grande risco que tem hoje em dia, porque ficou tão fácil, qualquer pessoa abriu ali, olhei assim, olha que casa bonitinha, cara, 100 mil, vai lá, fazer uma proposta. E isso assim, toda hora eu pego pessoas com problemas com isso. Por quê? Na hora de fazer a proposta, primeiro, antes de fazer, você tem que dar uma olhada na documentação desse imóvel. Sim, isso vamos falar também. E as pessoas geralmente não vê, né? Vai ali na empolgação do imóvel e tal. E também a opção de você poder ter uma assessoria de um corretor de imóveis. No caso da venda direta, a Caixa disponibiliza esse serviço sem o cliente precisar pagar por ele. A Caixa faz o pagamento ao corretor. E se a pessoa não colocar ele na proposta, depois ela não consegue colocar
Então, ela vai ficar depois sozinha, perdida. Então, passamos pela inadimplência, o imóvel volta para a Caixa, porque, na verdade, é ele que financiou ali, por mais que seja comprado por qualquer outra pessoa, eu vendi para ela, mas com o financiamento feito ali, o crédito imobiliário pela Caixa. Voltou esse imóvel, e a Caixa não é imobiliária, o interesse dela realmente é disponibilizar esse imóvel para que seja realmente a dívida quitada. Então, a gente tem essa informação de que você pode ir no site, pegar lá direitinho, mas é tão importante essa assessoria, porque aqui são informações. Como Além das Paredes ele é bem prático, a gente está aqui batendo esse papo sobre um imóvel que você pode comprar com preço, né, um custo menor e tudo, até porque é o interesse da Caixa, né, que está ali. Então, assim, quando eu falo como que eu acho, você pegou a dica, só que a gente tem que ter essa assessoria mesmo. E é um dos nossos produtos, né? A gente dá essa assessoria, tanto na parte jurídica quanto na parte comercial, de como que você precisa ter ali. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão de documentação, como que funcionaria. Porque como a gente presta essa assessoria, às vezes a pessoa quer entender, então se eu precisar dessa documentação aqui, eu vou de encontro a elas para poder fazer uma venda segura, né? Na verdade, uma compra segura. Quais são as documentações? Lá na proposta, onde a pessoa vai fazer a proposta, lá no site, vai ter lá a pergunta para a pessoa colocar a parte que ela quer pagar através de financiamento, através de FGTS ou recursos próprios e tal. Você tem que estipular ali. O que você colocar nessa proposta ali, você tem que cumprir. E aí, depois que você fez a proposta, vai emitir um boleto de 5% para você pagar. Por isso que é importante a assessoria, em 48 horas. Se você pagar esse boleto em 48 horas, e aí você tentou o financiamento, não foi aprovado. Achou que tinha um FGTS, mas você fez a antecipação do saque aniversário e teu FGTS está bloqueado. Exemplo. E você não consegue cumprir, você só vai ter uma opção, você pagar à vista. Porque se você não cumprir a forma que você estabeleceu ali de pagamento, você perde a título de multa esse 5% que você deu. Então, por isso que eu estou falando, ao mesmo tempo que ficou fácil, que qualquer pessoa vai ali... Você tem acesso ali ao site do imóvel que você quer comprar, que foi... retornou para a Caixa, você também tem que saber como funciona. Eu recebi umas semanas atrás, um cliente me ligou, Márcia, eu não estou conseguindo fazer uma proposta. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, qual é o imóvel? Pera aí um pouquinho e tal. Quando eu fui olhar, olha só, foi Deus que não estava deixando ele conseguir. Era um terreno e na verdade o que estava à venda era uma fração desse terreno. Tinham mais 2 proprietários que não tinham perdido a parte deles. Então, ele compraria só uma parte desse terreno. Ele teria mais 2 sócios como proprietário. Então, assim, que ele não poderia fazer qualquer coisa sem combinar. Então, tipo assim, sairia totalmente fora do que ele estava esperando. E aí, quando eu verifiquei a documentação e eu passei essa informação para ele, eu falei, meu Deus. Mas o que foi que chamou a atenção? O valor? O valor. O valor, como eu estou falando, embora tenha lá disponibilizado o edital, embora tenha lá a certidão de ônus do imóvel, as pessoas não abrem para olhar. Então, eles olham a foto do imóvel, por isso que o endereço, o preço, né? E vai lá. Então, o que acontece? Tem muito imóvel com registro de penhora no RGI. E aí é a análise, para ver que a gente faz em relação à documentação do imóvel. Isso, não basta ser só Luciana. Que não basta ser só a análise de documentação da pessoa física ali, de quem está comprando, quem quer investir nisso. Você tem que ter todo saber como está o imóvel, se tem alguma dívida, se bem que a dívida a gente vai falar sobre isso, né? Isso. Mas assim, analisar assim, anos já como está. E aí, se você vai fazer proposta para financiamento, você já tem que ter o teu crédito aprovado, porque é como eu estou falando, se depois você não conseguir, você só tem a opção de pagar esse imóvel à vista. Ou você perdeu os 5%. E eu agora, falando como uma pessoa que quero investir em imóvel de leilão, eu consigo fazer com o dinheiro do banco, o financiamento pelo banco de um imóvel que foi financiado, que foi retomado justamente por inadimplência,
ou eu tenho que pagar à vista? Como é que funciona isso dentro da Caixa? Assim, eu estou te perguntando como uma pessoa leiga agora, para que as pessoas que estão assistindo, eles entendam que isso é possível. Ah, eu identifiquei o imóvel, gostei, quero comprar, mas não tenho o dinheiro todo. Como é que faz? Então, existem alguns imóveis, poucos, que somente recebem proposta à vista. Entendi. Então, porque tem algum caso, tipo, a pessoa financiou o terreno, mas ela construiu uma casa. Essa casa não está averbada no terreno, então na hora de vender, não tem averbação, então só vai à vista. São casos tipo e são pouquíssimos casos, que você só pode comprar à vista. Mas a grande maioria você pode financiar. Você pode financiar até 95%. E o que acontece? A Caixa, por exemplo, no ano passado, no finalzinho do ano passado, lançou uma campanha de 100% de financiamento. Então, assim, foi maravilhoso, porque a pessoa comprava sem dar nada, Sem dar zero. Hoje você precisa dar 5%. Eu falei 95%, na verdade, são 90% que a Caixa financia. Então, você dá 5% de sinal e depois você dá mais 5%. Então, o que acontece? A Caixa financiou no ano passado, durante um período, 100%. E aí, existem regras exclusivas de financiamento para esses imóveis. Por exemplo, no imóvel comum, o valor mínimo que você consegue financiar é 50 mil. Nesses imóveis aqui, você consegue financiar a partir de 5 mil. Então, você imagina. Ah, Márcia, mas não tem. Tem. Tem imóvel de 30 mil, tem imóvel de 20 mil. E se a tua renda estiver dentro do valor de subsídio, você vai ganhar subsídio. Você compra dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Olha que beleza. Então, para os corretores, por exemplo, se hoje chegar um cliente, sentar e falar, olha, eu quero comprar uma casa, mas eu ganho um salário, R$ 1.300. Aí eu te pergunto, será que esse corretor tem um imóvel para esse cliente que ganha só um salário? Possivelmente não. Mas nos imóveis da Caixa tem. Então, assim, já fiz financiamento, cliente pagando R$100 de parcela, R$120 de prestação. Então, assim, além da quantidade de imóvel. Então, eu não entendo por que corretores de imóveis que não abraça isso, pelo menos como opção. Você tem mais de 1.000 imóveis só no Rio de Janeiro. Então, assim, é um leque que se abre muito grande. Que você vai atender o cliente, olha, sua renda, eu queria um apartamento tal, mas você só ganha um salário. Beleza, vai encaixar aqui. Vai encaixar aqui. Vai financiar Minha Casa Minha Vida, vai ganhar subsídio. Taxa de juros a partir de 4,5%. Então, a gente está com a Selic hoje 13,75%, eu estou falando de um financiamento a partir de 4,5% ao ano. Então, assim, não entendo por que ainda tem pessoas pagando aluguel. E aí, por que eu coloco uns vídeos lá e eu recebo todos os dias, uma média de 60 mensagens, retornos de cliente, todos os dias. Eu tenho mais de 3.000. Mas por que é isso? Não é nada sobre mim. É sobre a falta de informação também. E assim, você percebe que existe um medo de uma pessoa que não entende como funciona, e aí olha e fala, mas o imóvel pode ser que esteja ocupado, que não entende como funciona o leilão extrajudicial, que não sabe que a lei prevê ali todo o processo, e aí você não se depara com uma pessoa que não investe nisso por um medo mesmo de olhar e falar assim, será que isso aí realmente pode acontecer? Eu posso arrematar um imóvel no valor e aí depois, como é que eu tiro a pessoa de lá? Como é que fica essa questão dos valores em si? Você já se deparou com isso? Eu costumo brincar que é tipo harmonização facial. Se alguém falar assim, olha, fulano vai fazer uma harmonização facial, imediatamente o que vem na tua mente é uma cara toda deformada, é uma boca toda enorme, tudo fora de contexto ali no rosto da pessoa. Por quê? Você pega o pior cenário, uma pessoa que fez que não deu certo e você vai ali, é aquilo dali que você colocou na tua mente como harmonização facial. Mas você não para pensar a quantidade de pessoas que tem em torno da gente, artistas, mulheres lindas, maravilhosas, homens lindos, que tem harmonização facial e ninguém sabe, só sabe que está lindo.
Então, assim, é mais ou menos isso. A pessoa fica pegando aquele histórico lá de uma pessoa que teve um problema e tal. Então, assim, é como eu estou falando, se você tiver assessoria, tem imóvel que tem ação judicial, peraí, que ação judicial é essa? Vamos ver, doutora Luciana, vamos ver aqui que ação é essa, o que ele está reclamando, vamos ver o que o juiz falou para ele se já foi baixada, se não deu em nada, ou o que aconteceu. Na maioria dos casos, precisa de assessoria. Então, a maioria das pessoas que tem problema com esse tipo de imóvel é porque não tem assessoria. Então, assim, a gente desvia. Olha, esse aqui, não, vamos ver uma opção melhor. Você vai comprar para vender, você precisa vender esse imóvel rápido, a gente precisa que desocupe rápido. Então, essa daqui não é a melhor opção. Então, assim, dar essa direção nesse tipo de compra assim... É a melhor parte do negócio, é onde faz a coisa boa acontecer. Por exemplo, no contrato de quando a pessoa adquire o financiamento, não lê, né? É muitas páginas. Sim. E aí lá diz que se acontecer tudo isso, da inadimplência, dos 30 dias, depois da notificação, do leilão, depois que a Caixa quitou lá a dívida no segundo leilão, o devedor, ele se compromete, está lá no contrato, a devolver esse imóvel para a Caixa ou para quem comprou no leilão no prazo de 5 dias. Ele se compromete ali a entregar. O que acontece se ele não entregar? Ele paga multa. Ele paga multa mensal de 1% do valor do imóvel. Então, é uma taxa de ocupação. E isso, na realidade, funciona. Muita gente não sabe. Tem advogados aí que pega casos para fazer e não sabe disso. Eu já tive imóvel que eu comprei, e aí eu precisei entrar com uma ação de omissão de posse, que a pessoa não saiu. Eu recebi o imóvel, né? Eu recebi a chave do imóvel, o oficial de justiça foi lá, desocupou o imóvel, e a pessoa ainda me pagou R$15 mil como taxa de ocupação do imóvel que o juiz mandou. Então, assim, isso está lá no contrato de quando a pessoa comprou. Tu deixou, então, a pessoa ficar lá, né? Fala então, pra gente. Não era uma pobrezinha coitada. Tá vendo, Rodrigo? Ela deixou porque sabia da... Mentira, tô brincando. Mas as pessoas não sabem disso. Quando a gente fala de um leilão extrajudicial, e aí com os imóveis da Caixa, que tem um contrato, que tem uma alienação fiduciária garantida, que aquela pessoa que está assinando como comprador, ela cede ou transfere para a Caixa e dá a posse indireta, que a qualquer momento, se ficar inadimplente, a Caixa tem todo o direito pela lei de fazer isso, você começa a entender que, peraí, a lei também prevê que existe uma liminar que você vai ter que sair do imóvel. Não é dessa forma desse medo todo que existe de não vou comprar porque é ocupante e aí como é que vai ser para sair? A lei prevê, sim, no artigo 30 da Lei 9.514 de 97, que precisa sim ter esse prazo para tirar. Então é seguro. Sim. Na verdade, existe todo esse processo que eu estou te falando. Isso fora o tempo que a Caixa ainda ficou lá tentando resgatar. Então, assim, a pessoa tem muito prazo para ela resolver. Não é uma coisa no susto. E aí, depois, com o passar dos tempos, eu fui entendendo como que funciona isso. Tipo, as pessoas costumam falar, se tiver criança pequena e idoso, não tira. Só que é uma engrenagem. O financiamento é uma engrenagem. Então, todo mês, quando eu pago a minha prestação e as outras pessoas pagam a prestação, esse montante, ele volta num novo financiamento que a Caixa faz. Então, eu não paguei. A Caixa pegou o imóvel, vendeu para outro, quitou a dívida para andar o negócio. O dia que juízes não derem mais a emissão de posse e começar a falar, não, deixa a pessoa ir, ela ficou inadimplente, mas ela tem o direito de ficar aí. O dia que isso acontecer, os bancos não financiariam, não vão mais financiar, entendeu? Aí não existe uma como que eu posso dizer, em relação à lei mesmo, a questão do que está numa lei de garantia. Porque você realmente vai esbarrar nisso, não tem uma efetiva, uma penalidade para aquilo ali. Senão seria muito realmente fácil, né? Você chega, compra financiado, tenho essas condições aqui, mas eu sou um idoso, por exemplo. Então, assim, realmente
não é analisado. Não. E qualquer banco, você vê que hoje tem muitos bancos digitais, qualquer banco hoje faz operações com imóveis, dado como garantia. Porque o imóvel é uma garantia muito segura, justamente por isso. Imóvel é um patrimônio seguro, gente. É um patrimônio. O que acontece? Durante a pandemia, a gente teve 2 episódios, assim, interessantes. O primeiro é que, imediatamente, quando parou tudo, a Caixa colocou à disposição lá no aplicativo para você dar uma pausa de 6 meses, sem pagar. Então, era só ir lá no aplicativo, clicar ali e teu financiamento parava e ficava 6 meses, que você não precisava pagar, e voltaria depois dos 6 meses. Depois que terminou os 6 meses, ainda tinha a opção de você adicionar mais 3, pagando 50%. Então, assim, a questão de uma pessoa perder o imóvel para a Caixa não é aquela coisa no susto, entendeu? A Caixa, ela tenta de todas as formas para que a pessoa pague esse imóvel, consiga pagar. Até porque é interessante ela voltar com o imóvel para ela. Qual banco que fez isso? Entendeu? Qual banco que fez isso? Então, assim, até hoje ainda tem isso. Até hoje, as pessoas que ficam inadimplente, 3, 4, 5, eu vejo isso a todo momento, eu ajudo algumas pessoas, às vezes, clientes que quando ficam com esse processo de inadimplência, você paga uma e coloca o restante no saldo devedor e tal. A todo instante, o gerente me liga, Márcia, um cliente tal, está inadimplente, tem aqui uma condição especial de negociação, a gente liga para o cliente e tenta ajudar para fazer isso. E aí também, o que acontece? O mercado imobiliário foi o único que não parou na pandemia. Já parou para pensar como que o mercado imobiliário é forte? Sim. Eu não parei de trabalhar na pandemia nem um dia. Quando estava tudo fechado, a Caixa funcionava porque estava com o pagamento do auxílio emergencial, né? Então, as pessoas tinham que ter acesso. Cara, eu ia lá para o meio daquela fila do auxílio emergencial, de máscara, cheio de álcool em gel, para levar processo, para pegar contrato de cliente. E era gente ligando o tempo todo. Então, assim, o mercado imobiliário não parou. E as pessoas, quem tinha casa pequena, agora eu quero uma casa grande. Quem morava em apartamento, agora eu quero casa. Porque numa dessas, crianças ficam lá no quintal. E aí foi se adequando a esse novo cenário mesmo, porque você já tinha o home office funcionando, você já tinha, né, toda uma estrutura que você teria realmente que... E aí depois... Então, as pessoas começaram também a querer investir. E aí, logo depois, a gente teve problema com algumas ações da Americana, de outras empresas, e deu aquele susto no pessoal que está ali investindo em ações. E aí, mais uma vez, o que aconteceu? As pessoas querem investir em imóveis. Porque o imóvel é um investimento que fica na tua mão. Sim. Você administra. Né? As ações você compra. É um bom negócio? Se a pessoa entende direitinho, sabe como fazer, tem uma assessoria, é um excelente. Os bilionários, né, todos têm dinheiro investido em ações. Só que fica meio que na mão dos outros. Se a taxa de juros cair, se acontecer isso, a ação despencou, o mercado ficou ruim e tal. O mercado imobiliário, o teu imóvel está ali. Tá ruim para vender agora? Vou segurar mais um pouquinho. O ano que vem eu vendo. Dá para vender agora? Vou vender. Vou alugar? Ele vai ficar se pagando. Então, assim, é uma administração totalmente sua. Então, as pessoas começaram a enxergar isso. E aí, hoje, a procura para investimento em imóvel está muito grande. Eu costumo dizer por que os corretores não estão comprando esses imóveis da Caixa para vender, porque eles têm os clientes na mão deles. Sim, e até uma coisa que a gente fala muito, a gente conversa sobre isso, é que quando você quer comprar um imóvel de leilão, que você compra com um custo menor, você reforma o imóvel e você vende esse imóvel pelo dobro, pelo triplo. Então, assim, é um investimento. Não tem jeito. Você consegue fazer com que isso te renda, te traga um benefício aí dentro dessa venda. Eu vejo as pessoas divulgando assim, olha, imóvel de leilão até 40%, até 50% abaixo. Cara, a Caixa tem 94%. Tem imóveis de até 94% de desconto. Você sabe o que é isso? Você comprar um imóvel de 100 mil por 6 mil? Então, assim, é surreal. Depois que você começa a fazer isso, meio que dá um vício, sabe? Você quer ficar ali vigiando aquilo ali. E esses descontos, eles vêm do quê? Só para custear o que tem de dívida ali? Ou ele é realmente aquilo que a gente pensa sobre a Caixa não é uma imobiliária? Ela quer, de fato,
passar esses imóveis. Como é que você vê essa questão do desconto? Até para as pessoas entenderem por que tem esse desconto todo. Aí é um medo maior ainda. Deve ter algum problema nesse imóvel. Então, lembrando que a Caixa paga todo o débito do imóvel para quem está comprando. Então, se o imóvel tem IPTU atrasado, condomínio atrasado... E taxa de bombeiro, taxa de incêndio, né? Que Isso. são os relacionados ao imóvel. Tudo é custeado pela Caixa. É custeado, seja quanto for. Se estiver devendo lá 150 mil de condomínio, a gente vai fazer o processo e a Caixa vai pagar aquilo à vista lá de boa, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, por que eu estou falando isso? Por exemplo, um imóvel num condomínio caro. Se a Caixa demorar 2 anos para vender esse imóvel, quanto que está custando esse imóvel mês a mês para a Caixa? Né? Custeando esse pagamento de condomínio, de IPTU. Então, existem imóveis, a grande maioria, na verdade, que quanto mais demorar a vender, mais a Caixa coloca dinheiro e aí vai cada vez ficando um rombo maior. Por exemplo, teve um imóvel que era um prédio e a Caixa, esse imóvel estava à venda já há mais ou menos 4 anos, só que eu sei. E como era um prédio num lugar muito bom, a Caixa pagava uma empresa de segurança para vigiar o imóvel 24 horas para o imóvel não ser invadido. Esse imóvel, a avaliação dele era 4 milhões, e aí a Caixa colocou a venda por 1.500.000. E aí não vendia. Aí, do nada, há uns 15 dias atrás, a Caixa colocou 240 mil. Então, assim... A Caixa está maluca? Não. Quanto que estava custando para ela esse imóvel, pagando essa empresa, entendeu? Para tomar conta desse imóvel. Quanto que está custando de IPTU? Um absurdo. E nos casos que tem condomínio. Então, assim, aí depois que a Caixa quita lá o débito do imóvel e esse imóvel vai para venda direta, a jogada é outra, entendeu? É feita essa análise também. A gente precisa logo vender esse imóvel, porque esse imóvel está custando muito para a Caixa. E você imagina quantos tem de condomínio, de IPTU, para a Caixa pagar todo mês desses imóveis. Sim, e aí você vê que você não precisa pegar esses 240, quitar, você pode passar por uma análise de crédito e financiar usando o dinheiro da Caixa, pegando o valor. É muita falta de informação, né? Eu acho que se você não chega lá, hoje eu quero ver qual é o imóvel que tem aqui de leilão, eu vou ver aqui quais são as cláusulas, não vai. E aí você precisa realmente dessa assessoria. E eu, como trato e trabalho com bastante corretor de imóveis, né? A gente vê que poderia ter essa visão, até mesmo dele comprar, né, para ele e ele negociar esse imóvel, porque ele pode fazer essa negociação, né? Então, assim, aproveitar esse momento que você pode ter esse imóvel aí com valor bem mais baixo e você fazer, né? Reformar, deixou lindo, gastou aí um valor bem tranquilo e consegue vender por um preço bem alto. Você pensa só, uma pessoa que ganha R$1.500, R$2.000, conseguir fazer um financiamento de um imóvel desse para investimento, é porque as pessoas pensam assim, investir em imóvel, pensa em uma pessoa rica. Quem investe em imóvel é pessoa rica, milionária. Eu não posso, não, para mim não dá e tal. Gente, se um corretor tá lá fazendo as vendinhas dele todo mês e tal, mas eu vou ali, vou financiar um imóvelzinho desse, vou colocar lá para a Márcia e a doutora Luciana me dar assessoria, a gente vai cuidar de tudo. E aí pegou esse imóvel, ele tem clientes para vender esse imóvel, porque é o mercado dele. Sim. Então, assim, aí ele vende esse imóvel financiado, que ele vai vender financiado de novo. Então, o cliente dele ainda vai comprar financiado. E ele ganha em torno de 40%, 50% e às vezes até mais de lucro numa transação dessa. Então, se ele fizer isso uma vez por ano, ele vai ter dinheiro para comprar um carro à vista. No outro ano, ele tem direito, de repente, quitar lá o financiamento da casa dele. Então, olha só como que alavanca a vida da pessoa, entendeu? Mas você acha que esse investimento, aí falando como um investidor mesmo, que compra, vê o imóvel, reforma, deixa ele 5 vezes melhor do que ele já é, porque nem todos os imóveis você vai precisar de uma reforma efetiva, mas você quer deixar o imóvel ali com um piso melhor, enfim. E aí você reforma e vende. Quando a gente fala sobre investidor, você acha que é falta de informação? Que ele não tem essa informação de que isso é possível ser feito? Como é que você vê isso no dia a dia?
Mais uma vez, é a questão da assessoria. Porque, por exemplo, se eu tenho um investidor, né? Por exemplo, eu tenho investidores de fora do Brasil. Então, são pessoas que nem vê o imóvel, né? Então, confia 100% no que eu vou falar. Então, o que acontece? É feita essa análise de mercado também. Por quê? Porque pode ter algum imóvel que, dependendo da localização dele, dependendo do valor que a gente consegue vender ele, da liquidez que ele tem, você fala, ó, esse aqui, vamos só dar uma pinturinha, dar uma ajeitadinha por cima, para não colocar o valor muito acima, porque aqui a gente vai ter dificuldade se colocar um valor muito acima. Então, já é uma reforminha bem light. Ou, às vezes, é um imóvel muito bem localizado, um apartamento num condomínio muito valorizado e comprou por um preço bem abaixo, e aqui você vende 2 vezes esse valor, 3 vezes esse valor, então, assim, que vale a pena, não, ali vale a pena você fazer uma baita de uma reforma que você vai triplicar o valor desse imóvel. Então, isso tudo é assessoria, porque às vezes o investidor, ele não entende de venda, né? Ele não é corretor. Então, ele não vai ter essa informação para essa análise. Então, mais uma vez, a importância da assessoria que vai desenhar para ele todo o negócio dele, desde a escolha do imóvel, qual é a melhor opção, da segurança na documentação, olha, o imóvel que você não vai ter problema, da desocupação, que também a gente vai fazer tudo, sim, e até no final colocar o imóvel à venda e liberar a diferença para ele, cuidar da reforma. Hoje, a gente tem assessoria. Sim, toda essa estrutura. Toda essa estrutura, tanto para quem vai investir, que a pessoa, olha, só quero investir em imóveis, não quero saber de nada, não quero saber de documento, não quero saber de nada. Só quero pegar o valor, pagar. Só me avisa quando estiver na conta. Arrematar. É isso. E também assessoria para quem vai comprar para morar, que daí é aquela assessoria até a entrega das chaves, né? Então também a gente vai olhar a documentação, acompanhar o que é uma boa opção. Olha, esse imóvel tem uma ação um pouquinho complicada, então pode ser que dê um pouquinho de dor de cabeça, vamos ver se a gente tem uma outra opção. Então, não tem como você fazer sem assessoria. Você pode fazer sem assessoria? Pode. Vai lá no site e faz. É meio que jogar na loteria. Pode ter bom êxito? Pode acontecer, né? A pessoa ter sorte e deu certo. Mas se você quer fazer isso sempre, e você não quer, porque uma coisa você fez deu sorte, deu certo. Outra coisa você está sempre fazendo. Deu sorte em um, mas no segundo talvez não vai dar. E aí você vai ficar preso com esse imóvel, precisando vender, precisando liquidar aquilo dali, com problema. Aí você até desiste. Ah, não compro mais porque deu uma apurrinhação, porque não sei o quê, porque demorou. Então, assim, principalmente para quem vai comprar e vender e quer fazer isso várias vezes, e quer estar fazendo isso no mercado, fazendo esse tipo de investimento, tem que ter assessoria. Senão você vai se deparar com algum problema e aí você vai desanimar por esse motivo. Sim, e assim, por mais que você não tenha expresso ali na ônus reais, né, na certidão de ônus reais, que a matrícula daquele imóvel, você não tenha, claro, porque às vezes está alienado realmente ao banco, né, tem um financiamento, você não tem ali dizendo sobre a penhora, mas você tem um processo trabalhista que já colocaram que você tem aquilo ali e que qualquer momento que for quitado, vai ser penhorado, né? E aí você olha assim e vê que não foi penhorado porque tem uma alienação fiduciária. Aí você quita o imóvel e aí você tem um problema porque tem um processo ali atrelado àquele imóvel. Então isso a Caixa não vai realmente analisar. Se ela tiver que tirar, ela vai tirar pela inadimplência do financiamento, mas não necessariamente ela vai verificar se tem processos ali. Então, você pode ter, sim, um processo trabalhista, por exemplo, ou de um imposto de renda, alguma coisa que colocou o imóvel dentro do processo, não está aparecendo na certidão de ônus reais, mas o imóvel está lá. Então, assim, você precisa realmente analisar tudo isso, né, para que não tenha esse tipo de desconforto depois, né, de voltar atrás. Até porque a certidão de ônus reais que fica disponibilizada lá no site, ela não é atualizada. Então, já começa também o problema por aí. Então, a pessoa dá uma olhadinha lá por cima, tá tudo beleza. Às vezes já entrou um problema lá no RGI que não apareceu ali ainda. Então, esse também é um cuidado que a gente tem, de tirar uma matrícula atualizada para ver se entrou alguma penhora, para ver se tem alguma história que às vezes a Caixa nem tem conhecimento, como você está falando. Mas, do município, isso, né, por IPTU, do condomínio. Isso. É muito comum isso. De condomínio, então, é muito comum. E ainda tem a coisa mais fantástica que eu acho.
Você vê, além de você poder financiar a partir de 5 mil, além de você poder comprar dentro do programa Minha Casa Minha Vida e ganhar subsídio, além de você fazer investimento com dinheiro do banco, você compra financiado e vende, e você ganha um lucro por isso. Além disso tudo, ainda tem a garantia da Caixa. Tipo, você comprou o imóvel, por algum motivo a pessoa não saiu, foi feita uma ação de emissão de posse, né, para poder desocupar o imóvel. Se por um acaso o juiz lá fala, olha, não, essa pessoa aí, ela teve um problema e ela vai ficar no imóvel, né, não te der a emissão da posse do imóvel, esse é um dos problemas. Ou no RGI, não consegui registrar, tem um problema lá que não depende de mim resolver, eu não consigo registrar o imóvel, a Caixa te devolve tudo que foi pago. Até uma cópia autenticada que você tirou para entregar um documento no cartório, se você tiver ali o comprovantezinho, a Caixa te devolve todo o valor atualizado pelo índice da poupança. Não precisa de ação, é um processo administrativo. Eu já fiz para um cliente e realmente acontece de forma Entra assessoria também? Tem que dar notinha e eles abonam? Não, e o pior que esse cliente que eu fiz isso... Falou de autenticação já. Sim, não, sim, se tiver lá o recibo que o cliente pagou, honorário advocatício, tudo entra. Tudo que o cliente gastou nesse processo entra. Esse cliente que eu fiz, inclusive, não era meu, foi de uma imobiliária de Resende. Ele perdeu, não ganhou na ação, depois a gente foi ver que a ação estava toda feita errada, o advogado não tinha experiência e tal. Isso também é muito comum, pessoas que têm problema porque contrata meu tio advogado. Eu tenho um amigo que é advogado, vai fazer ação para mim. E às vezes a pessoa não está muito por dentro de como que funciona, não sabe muito acompanhar uma ação dessa, não sabe que é uma liminar, que você fica ali cobrando e tal para resolver rápido. E aí, às vezes, a coisa não acontece porque o advogado não soube lidar. Então, nesse caso, a pessoa tinha procurado a justiça gratuita, e aí você sabe que a pessoa pega o processo na hora da audiência, né, o advogado. E não defendeu ele, não falou sobre o processo, acho que o juiz também não entendeu, e ele perdeu a ação por isso. Então, ele foi para a imobiliária que tinha vendido para ele, e eles falaram, você tem que procurar entrar com ação contra a Caixa. Mas aí alguém falou de mim para ele lá em Resende, nem sei como, e ele me ligou, eu falei, beleza, é a chance que eu tenho de saber como que funciona isso, se realmente funciona. Então, foi assim, a gente pegou tudo que ele tinha pago, juntamos tudo, dei entrada na Caixa, mais ou menos com 15 dias, eu fui com ele na agência, ele era um senhor, né, assim, de idade, eu fui com ele na agência receber, ele recebeu todo o valor corrigido pela poupança. Então, assim, essa garantia de você não ter perda, isso, por que a pessoa não compra? Eu tive, outro dia, conversando com 2 amigos sobre imóveis de leilão. E aí, eu falando sobre o processo, como é que funciona para investimento, e um deles falou assim, eu tenho medo. Sim, isso é real. Eu tenho medo. Aí eu falei assim, olha, fica com medo. Aí ele parou e ficou olhando para mim, fica com medo. Precisa ter alguém que tem medo, porque o outro que não tem vai comprar, e aí vai vender para você o dobro do valor. Então tem que ter as pessoas que têm medo para poder comprar, senão se todo mundo perder o medo, todo mundo vai comprar. Eu brinquei com ele, hoje ele compra também os imóveis da Caixa, mas essa segurança de que se tiver algum impedimento para você com relação ao imóvel, você tem todo o valor devolvido, isso é tudo, entendeu? Você não está jogando seu dinheiro ali no escuro, né? Você não está colocando sem saber onde você está colocando o dinheiro. Você tem ali o nome da Caixa, né? A garantia da Caixa. Então, a questão da desocupação, se tiver criança, se tiver idoso. Isso não é, infelizmente, uma preocupação, né? Eu vi um corretor falando outro dia na internet. Não, olha, se a pessoa não sair, a polícia vai lá e joga todo mundo na rua. Aí eu fui lá no comentário e não sou muito de fazer isso, mas nesse assim, eu tive, né, que colocar, entendeu? Que não assim funciona. Sim, a lei já prevê. Nesse caso específico que a gente está falando aqui, sobre ser um leilão extrajudicial com alienação fiduciária, né, prevendo a lei, ela já vê que existe uma liminar, que existe essa questão assim, do prazo para sair. Então, assim, não é bem dessa forma. Não é. E isso acontece das pessoas ficarem se sentindo assim, que está fazendo mal a alguém, né? Exatamente por causa desse tipo de pensamento. Então, como que acontece? O oficial vai lá, o oficial dá o prazo para a pessoa, olha, dia tal, eu vou vir aqui desocupar o imóvel.
Então, a pessoa tem aquele prazo. As nossas negociações, a gente tenta ajudar. Então, tipo assim, se precisa ir para um outro estado, vou alugar um imóvel, a gente tenta ajudar, tenta lá dar um depósito lá para o imóvel, tenta pagar a mudança para a pessoa. Mas mesmo assim, se a pessoa não sair, o oficial de justiça, ele tira as coisas da pessoa e manda para um depósito da prefeitura, geralmente. E a pessoa, se não tiver para onde ir, vai para um abrigo da prefeitura. Isso, assim, não acontece, gente. Não chega a isso, né? Pelo menos eu nunca vi. Até porque é contratual, né? As pessoas... mas é respeitado, entendeu? Não existe essa questão de, que a pessoa é jogada na rua, que jogou as coisas da pessoa na calçada. Não, gente, não existe isso. Esse constrangimento, né? Isso é constrangimento. E aí, por esse pensamento, as pessoas ficam, cara, como que eu posso comprar um imóvel e depois ver uma família jogada ali, né? Com as coisas tudo ali. Então, não é assim que funciona. As pessoas têm medo, simplesmente, por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E aí existe uma segurança para você comprar, como investidor. Sim. Que é o tema do nosso bate-papo aqui. Olha, tem tanta coisa para falar, né? Mas a gente tem que encerrar. Pode ficar 3 horas, não? A gente tem que encerrar o nosso episódio. É claro que a gente vai continuar falando sobre isso, mas assim, é seguro. A gente entende que as pessoas que compram por financiamento, e nós batemos muito nisso aqui, comprou por financiamento bancário, né, usando o crédito imobiliário ali do banco, fez o instrumento particular, só para a gente dar esse resumo aqui para que a pessoa venha entender. Fez o instrumento particular de compra e venda, né, com força de escritura pública, financiando, e o pacto de alienação fiduciária pela Lei 9.514 de 97, está tudo ali no seu contrato. Quando você ficar inadimplente, quando você é intimado, quando existe a consolidação pela Caixa Econômica Federal, né, dentro da certidão de ônus reais, a partir dali vai contar prazo, primeiro, segundo, leilão extrajudicial. Então, tudo isso está previsto na lei, todo o processo está previsto ali. Então, você tem esse tempo de ter a preferência, de analisar melhor se você pode manter aquele imóvel. Já identificamos aqui que se tiver alguma dívida do imóvel, né, que é próprio terreno, vai com o imóvel de IPTU, de condomínio, a Caixa ela vai fazer a quitação. Então, assim, segura, a venda segura. Basta uma assessoria séria, um advogado especialista da área, um correspondente que entenda efetivamente daquela venda ali para ser segura, e investimento para que você consiga fazer a arrematação e também fazer um lucro a mais, né? Sim. Então, assim, um prazer esse bate-papo, uma honra te receber aqui. Nossa, você sabe muita coisa e eu ficaria aqui falando. Rodrigo com certeza vai comprar imóvel de leilão com a gente. Já convencemos aqui o... Rodrigo hoje vai sair, assim, feriado prolongado. Rodrigo vai falar, gente, vem cá que eu vou conversar aqui. Não, ele tá ali no site da Caixa, tá aberto ali, ele tá ali já... Exatamente, olha, muito obrigada. Dê aí suas considerações finais pra gente, infelizmente, terminar o nosso episódio. Você vê que todos os anos as grandes construtoras, principalmente do segmento econômico, lançam milhões de imóveis à venda. E isso nem faz cosquinha no déficit habitacional. Então, assim, é muito grande o déficit de habitação do Brasil. E um corretor poder ter essa opção, dessa quantidade de imóvel para trabalhar, e o investidor poder comprar com toda essa segurança que a gente explicou aqui, né? Com toda essa segurança, com assessoria para minimizar de ter algum problema, algum susto, e colocar esse imóvel à venda no mercado novamente, podendo ser comprado e financiado novamente. Essa engrenagem, ela não para. Então, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. E todas as pessoas que eu conheço que começou a comprar para investimento, para vender, não pararam mais. Não pararam mais. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou muito suspeita porque eu sou apaixonada pela instituição Caixa. Eu gosto demais. É uma coisa que eu faço. Eu falo porque é uma coisa que eu faço. São imóveis que eu também compro. Então, assim, é muito fácil falar de uma coisa que você faz. Sim. Então, assim, gosto muito do tema. Se eu pudesse comprar assim, 5 imóveis por mês... um investimento. Já teria até ali, já separadinho, quais seriam. Então, assim, espero que alguém que ouça
coloque pelo menos lá a pulguinha atrás da orelha. Será que não é um bom investimento? Será que eu estou dando bobeira? Verdade. O pessoal colocou aí dinheiro em Bitcoin, milhões, entendeu? Investiu em outras coisas, né? Em outras coisas. E tá aí, ó, no mercado. Imóvel tá aí. é o melhor investimento. Sempre, toda Muito vida. obrigada. Amo Muito estar aqui obrigada. com você. Olha, para quem assistiu, né, que está assistindo aí nossos episódios, que vocês sejam assim bem orientados. A intenção do Além das Paredes é essa, para que você tenha informação, né, desse mundo imobiliário. É um prazer falar para vocês e que vocês curtam esse episódio aqui. Obrigada.